meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 10 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica, que foi irmã e companheira de São Bento, pai dos monges. Bem-vindo, bem-vinda, você que pela primeira vez me encontra aqui nesse canal do YouTube, uma alegria ter você. Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, esteja sempre conosco. Vamos ao Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7, versículo de 31 a 37, diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abra-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem em todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus deu um suspiro. Éfata, abra-te. Um homem fechado. Um homem que, porque foi ficando surdo, foi ficando mudo, falando com dificuldade, né? Porque eu só sei falar aquilo que antes eu escutei. Não é assim que a criança aprende a falar? Por que a criança aprende a falar o que fala? Porque ela escuta. É porque ela escuta a língua portuguesa, que ela fala português, não fala francês. E é porque às vezes ela escuta certas coisas, que elas falam certas coisas na frente do padre, que o pai e a mãe falam: menino, não fala, onde você aprendeu isso? A gente fala o que escuta. Está falando com dificuldade porque foi ficando surdo. Claro, aqui nós temos uma doença física. Jesus ainda cura, sim, problemas de ouvido, problemas de fala, problemas de visão. Jesus cura, sim. Se você tem esse tipo de problema, já agora coloca a mão pelo poder da palavra. Ore comigo, já agora. Se você tem problemas na visão, na fala, na audição, coloque sua mão. Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho que é vivo, nós queremos provar em nós os efeitos da Tua palavra. Cura agora, Senhor, toda enfermidade, nos olhos, nos ouvidos, na boca, tudo aquilo, Senhor, que nos faz ser fisicamente surdos, pessoas que estão perdendo a audição, pessoas, Senhor, que estão com problemas na boca, câncer na boca, na língua. Em nome de Jesus, Pai, sara e liberta o povo que crê e que espera em vós. Glorioso São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Amém. Mas essas doenças também são uma grande imagem do nosso espiritual, né? Do nosso afetivo, da nossa alma, da nossa inteligência, do nosso eu interior, vamos colocar assim, né? Cada milagre e cada coisa física que Jesus falava tinha um apontamento espiritual. Uma vez que Jesus não curou todos os surdos, não curou todos os mudos, o que ele quis com cada surdo e mudo que curou? Nos falar um para além também, sem desconsiderar a realidade mesma, né? Mas então é dia da gente olhar para a nossa vida, né, gente? Será que nós não somos hoje um homem, uma mulher surdos e por isso estamos com dificuldade de falar? E aí pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Tem um evangelho muito bonito que foi proclamado no sábado, né, no sábado dia 4, semana passada. Diz assim: Jesus viu a multidão, eram como ovelhas sem pastor, sentiu compaixão e então ensinou muitas coisas. Mas acontece que não tem o que ensinar para alguém para que está surdo, né? Vai ensinar o quê? Então eles pedem para Jesus impor as mãos. Então veja, sim, é verdade que muita coisa boa na nossa vida acontece à medida em que a gente vai ouvindo Jesus, mudando a cabeça, o jeitão de pensar. Mas existem situações e pessoas, meus irmãos, que verdadeiramente precisam ser tocadas por Jesus. O que eles pediram? Jesus impõe as mãos e Jesus impôs as mãos. Jesus fez um milagre aqui, uma cura, a partir do seu toque, né? E aqui está o valor, então, da gente saber, às vezes, diferenciar essas coisas. A gente precisa dar bom conselho para os outros? Precisa. A gente precisa rezar sermão na orelha do filho? Precisa. Mas nós vamos orar também, gente. Nós vamos interceder, porque tem gente que já está surdo, não vai ouvir. Para voltar a ouvir, precisa de um milagre, de um estalo, de um toque, de uma sensação, de algo um pouco mais sobrenatural.
E sim, Jesus está vivo e pode fazer isso hoje. Mas aí olha só, para você e para mim e para todos. Jesus, versículo 33, afastou-se com o homem para fora da multidão. A gente precisa se afastar da multidão de perfis do Instagram, do feed, que fica lá rolando o dia inteiro. A gente precisa se afastar da multidão do ir dormir tarde, sabe? A gente precisa de silêncio, a gente precisa sentar na nossa cama, ajoelhado do lado dela. Sabe, a gente precisa ir numa igreja, entrar lá, não tem ninguém, e ficar olhando para o sacrário. A gente precisa na nossa casa parar, às vezes, diante de uma imagem de Nossa Senhora, sair da multidão. Sobretudo se for uma multidão de pessimista e descrente, né? De gente que não aposta mais em nada. Você, sabe? Olha, nem Jesus conseguia fazer milagre perto de certo tipo de pessoa, né? Jesus se afastou da multidão. E aí o que ele faz? Com os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Ou seja, a humanidade de Jesus cura a humanidade daquele homem. É por isso que ele se encarnou, se fez homem. Nesse gesto da saliva, é até meio porco isso, né? Mas está aqui, nós somos curados e alcançados por Deus, o Espírito Eterno, o Alfa e o Ômega, que não conhece tempo e espaço, nem dor nem sofrimento. Todo esse poder nos chega, nos alcança através de uma mediação que é Jesus Cristo e sua humanidade. O Filho de Deus fez carne, se fez homem, habitou entre nós. Né? E o quanto hoje nós continuamos precisando da humanidade de Jesus a nos salvar pelos sacramentos da fé. Sabe, o que é a missa? Pão, vinho, que deixa de ser pão e vinho. O que é o batismo? Uma água que agora está abençoada. Essas coisas físicas, nós não podemos viver sem isso. Sabe, essa fé do eu rezo em casa a qualquer hora do meu jeito? Não, Jesus deixou através da igreja a sua, aspas, saliva. Sabe, as coisas físicas da fé que fazem parte, junto com a palavra, dos meios pelos quais o Senhor nos salva, nos educa, nos amadurece, nos encaminha. Então ele coloca saliva, né? E olhando para o céu, Jesus suspira, geme. Éfata, abra-te. Como é difícil curar a surdez do ser humano. Gente, a gente vê que no Evangelho de São Marcos tudo é dobrado, né? Então é 2 surdos, é 2 mudos, é 2 cegos, é 2 viagens de barco à noite na tempestade, são 2 as multiplicações dos pães. Mas aí a gente vê que esse Jesus, que com muita facilidade domina o mar e o silencia, ressuscita a filha de Jairo, esse Jesus com muita facilidade exorciza pessoas, ele precisa suspirar e gemer diante, daqui uns dias, né, do cego e hoje diante do surdo. Como é difícil, né? É a obra mais difícil. Não é dominar o oceano, a obra mais difícil não é curar uma infecção de pele a distância como eram os leprosos. A coisa mais difícil é conseguir fazer o ser humano se abrir. Jesus sente uma canseira, uma dor, né? Jesus sente quase que um limite. Éfata, abra-te. Né? Imediatamente seus ouvidos se abriram. E agora, porque ele dá esse passo do ouvir, ele consegue falar melhor, sua língua se soltou. Né? A boca fala porque o coração está cheio. À medida que nós vamos ouvindo palavras melhores, mais sadias, à medida que nós vamos ouvindo a palavra do Evangelho, à medida que nós vamos purificando as palavras que entram pelos nossos olhos e ouvidos através de leitura, música, clipe, repertórios, a gente fala com menos dificuldade, a gente começa a falar com mais fluência, o louvor, a gratidão, o amor e até mesmo falar na confissão os nossos pecados. Mas tudo começa com o ouvido que tem que deixar de ser surdo, né? E aí as pessoas olham para Jesus e falam algo, constatam algo. Meu Deus, vou grifar aqui no nosso Verde Palmeiras. Ele tem feito bem todas as coisas. Jesus fazia bem feitinho, tudo que tinha que fazer ele fazia bem feitinho. Ele tem feito bem todas as coisas, né? O surdo faz ouvir, o mudo faz falar. Ele tem o poder de fazer bem feitas todas as coisas na nossa vida. E com ele, nós vamos aprendendo também, gente, a fazer bem feitas as coisas. Nós precisamos, o que a gente... Olha só, ele tem feito bem todas as coisas. Com ele, nós vamos aprendendo a fazer bem feita a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada aqui. O que a gente tem para fazer hoje? Façamos bem feitos, à luz de Deus, a nossa vocação. Fazer bem feita a palavra que eu preciso falar para alguém hoje, o conselho, a atitude, o silêncio, o vencer-me a mim mesmo, a vocação, as escolhas, ser pai, ser padre, ser funcionário, ser patrão, fazer bem feitas as coisas. Sem Deus a gente não faz as coisas bem feitas, até faz, mas faz tudo mal acabado, mal e porcamente, né? Eles olhavam e falavam,
ele faz tudo bem feito, né? Olha que legal. E esse fazer bem feito é uma capacidade de dar ao outro aquilo que o outro perdeu também, ó. Ao surdo, faz ouvir. O surdo não é mais surdo por causa da vida de Jesus, por causa da encarnação de Jesus, da presença de Jesus. O mudo também não é mais mudo. E onde é que o mudo encontrou a palavra? Em Jesus. Então tudo aquilo que a gente precisa e necessita, onde é que a gente encontra? Em Jesus. Mas nós que somos discípulos dele, precisamos aprender isso para a nossa vida. Primeiro em relação a nós mesmos, mas depois também para através de nós. As pessoas passam pela nossa vida e o surdo está precisando ouvir, não está precisando falar. Às vezes a gente dá errado as coisas, né? A gente dá sermão na hora de ficar quieto na hora de dar sermão, né? A gente briga na hora de rezar, aí reza quando às vezes era hora de dar uma briguinha, né? Um puxãozinho de orelha. Fazer bem todas as coisas, organizar as coisas e atuar com santidade, atuar com unção. Portanto, se hoje na nossa vida as coisas não estão bem feitas, nem bem acontecidas, peçamos a misericórdia de Deus. E naquilo que Ele nos confia, e aqueles que Ele nos confia, façamos bem feito a nossa parte, façamos bem feito a nossa missão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trouxeram até Jesus, neste evangelho que ouvimos, um homem surdo e que falava com dificuldades. Jesus agiu na vida desse homem e a palavra de força dada foi éfata, que quer dizer abre-te. E os ouvidos daquele homem surdo se abriram e puderam então ouvir a voz de Jesus. Nós também em nossa vida não podemos ser surdos à voz de Jesus, não podemos ser surdos à voz de Deus que clama constantemente todos os dias e nos chama à conversão, à mudança de vida, à vivência das virtudes cristãs. E às vezes parece que nós estamos aqui numa grande festa, com aquele som muito alto, e Jesus está a falar baixinho no nosso coração, mas nós estamos prestando atenção no som alto da festa e não prestamos atenção em Jesus. Às vezes as vozes que circundam a nossa vida chamam muito mais atenção do que a voz de Deus. E assim pedimos ao Espírito Santo que abra nossos ouvidos para ouvirmos e vivermos a palavra de Deus. Éfata, que significa abre-te. Esse também é um rito que nós podemos utilizar no dia do batismo, colocando a mão no ouvido da criança e dizendo éfata, ou seja, que esses ouvidos dessa criança que está sendo batizada se abra para ouvir a palavra de Deus e um dia também crescer na fé. Que nós sejamos atentos à palavra de Deus. Sejamos atentos aos sinais que Deus nos dá diariamente, sinais para que convertamos a nossa vida e vivamos a vida da graça e vivamos uma vida no Espírito Santo. Sejamos fortalecidos pela graça de Deus e por isso agora, com você, queremos rezar, pedindo pelas tuas intenções e também que o Espírito Santo nos abra para ouvir e viver a palavra de Deus. Como costumo dizer, que a palavra de Deus se faça vida em nossa vida. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, neste dia de Santa Escolástica, irmã de São Bento, grande santa contemplativa, Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, cura o homem surdo que tinha dificuldade de falar. Quando Jesus faz milagres, Ele faz os milagres
porque esses milagres são verdadeiras parábolas para nós. Quando Jesus curou aquele homem surdo, ele pensava em você. Ele estava ali com aquela cura, falando a você o que ele deseja realizar na sua vida. E o que é que ele quer realizar? Ele quer nos falar ao coração. Veja, como o profeta Oséias nos diz que Deus nos chama para o deserto para nos falar ao coração, no Evangelho de hoje, Jesus chama aquele homem para a intimidade, tira ele do meio da multidão, para estar a sós com ele. E ali, Jesus toca os seus ouvidos, num suspiro, olhando para o céu, num momento de oração, ele diz aquela palavra que um dia todos nós ouvimos no nosso batismo: Efatá. Abre-te. Abre-te para a graça, abre-te para ouvir a palavra da graça. Nesse dia de Santa Escolástica, proclamar esse Evangelho nos dá uma mensagem toda especial. Por quê? Porque Santa Escolástica era uma santa monja, uma mulher que deixou o barulho da cidade, se retirou no mosteiro, lá em Subiaco, e ali ela soube se dedicar a ouvir o esposo que fala, que rompe a surdez e que fala ao coração. Para muitas pessoas, a vida monástica pode parecer uma vida de crueldade. Por quê? Porque pobrezinhas destas monjas que deixam tudo, se afastam, né, dos seus pais. Algumas, às vezes, ficam até atrás das grades de suas clausuras. Que crueldade separá-las da sociedade, separá-las do mundo, exigir delas esse desapego. Bom, primeiro, não é crueldade nenhuma, porque elas mesmas escolheram isso. Segundo, é próprio da esposa querer estar sozinha com o esposo. Quem acusaria de crueldade, né, a esposa que na noite de núpcias quisesse que todos saíssem do seu quarto para deixá-la sozinha com o esposo? Quem diria que isso é crueldade? Não é a coisa mais óbvia que a esposa queira esta intimidade com o seu esposo? Pois bem, é isso que fazem os monges, e fazem isto para também nos dar uma lição. Embora não estejamos nós em mosteiros, embora não vivamos uma vida de clausura, também nós precisamos fazer este momento de solidão e de intimidade. O próprio Jesus nos ensinou isto no Sermão da Montanha, quando ele diz: entra no teu quarto e o teu Pai, que te vê no segredo, na intimidade do coração, Ele vai ouvir a sua oração. Pois bem, no Evangelho de hoje, Jesus pega um surdo, o afasta da multidão e na intimidade abre os seus ouvidos e lhe dá a capacidade de ouvir. Isto, para nós, é uma espécie de parábola. E nós vemos essa parábola realizada na vida de Santa Escolástica. A mulher que sai da multidão e vai para o deserto, para que Deus lhe fale ao coração, para estar sozinha e desapegada com o esposo no quarto nupcial. Que isso seja para nós modelo e nós saibamos também entrar no quarto nupcial de nosso coração para nos encontrarmos com o esposo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.